Cumprimenta esse irmão que está do seu lado aí, diz para ele que esse não é outro lugar, senão a casa do Senhor. Pode se assentar aí, igreja. A igreja está bonita hoje, né? Está cheia. Vamos orar, irmãos? Respira fundo aí, irmão. Querido Deus, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Queremos agora saber um momento de celebrar a Ti, um momento de acalmar os ânimos para deixar a Tua palavra entrar. Tua palavra como espada, Senhor Deus, que penetra, Senhor Deus, a junta, a medula. E nós queremos agora ser tocados nessa mesma intensidade, Senhor Deus, pela Tua palavra. Te receber, Senhor Deus, agora que no entendimento das Tuas Escrituras, elas vão ser lidas agora. Nós queremos com todo respeito, Senhor Deus, nos agradecer a Ti por esse momento. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Quantos estão felizes aí? Como é bom ver essa igreja lotada assim na segunda-feira, né? Segunda ou terça? Segunda, né? Do congresso. Quem foi muito abençoado no congresso aí? Muito forte, pessoal, muito forte. E eu tenho vivido momentos maravilhosos com a minha esposa, né? A gente sempre conversando bastante sobre os efeitos do congresso, naquilo que Deus ele trouxe para nós dentro dessa nuvem profética do ano de Timóteo. E esses ensinamentos que de fato vão causar muitos impactos na nossa vida, como líder, como liderado, como noivo do Senhor. Quantos creem nisso? Bem, o congresso foi muito bom, nós recebemos muito da parte de Deus, e eu cheguei até a comentar com a liderança de jovens, a sensação que deu é que a gente sumiu, e já não tinha mais algo que as nossas mãos estavam produzindo, mas a gente se tornou participante. Nós desfrutamos, eu agradeço muito a Deus pela igreja, pelos nossos pastores e por ter cooperado para essa obra, mas não apenas ter cooperado, ter participado também. Estava aqui na frente na hora, teve uma hora que estava a pastora Bárbara, os pastores aqui na frente, louvando, agradecendo ao Senhor por tudo. Isso é maravilhoso, nos dá uma sensação de estarmos vivendo tudo isso juntos, sabe? Esse ano de Timóteo é para nós, é para a igreja. Então olha para esse irmão do seu lado e fala assim: irmãos, o ano de Timóteo é para nós. Desfruta, irmão. Você vai ensinar muita gente, mas você vai viver, você vai desfrutar. Amém? Mais do que cumprir uma missão, seremos participantes de um movimento que Deus vai fazer na nossa igreja, no nosso tempo. Eu creio que outras igrejas vão ser inundadas por aquilo que Deus está tratando com a nossa igreja. Essa onda de discipulado, de entendimento, de crescimento da igreja vai ecoar sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade e sobre o nosso país. Esse é o desejo do nosso coração. Quem está comigo aí? Amém? Eu sou pastor de jovens aqui da igreja, faço parte do corpo de pastores auxiliares. Sou casado com a mulher mais linda da igreja. Vou pedir para tu levantar de novo, tá, amor? Fica de pé aí, sem vergonha. Tchauzinho, daquele jeito que a gente ensaiou. Tchauzinho. Minha esposa é uma mulher maravilhosa, pode se sentar, uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus. Me ajuda muito, e talvez quando a gente observa a vida ministerial de um homem pregando, anunciando as boas novas do Evangelho, passa muito pela mulher que ela é em casa. Ensinando a nossa filha, né? A Lorena ensina muito a Helena. Nós somos pais de uma menina de 2 anos, você deve ter visto ela por aí, andando, correndo, né? Bem espoletinha ela, e é maravilhoso estar vivendo isso com a igreja, estar sendo cuidado também, cooperando para a vida dos seus filhos, dos seus jovens, né? Vários pais procuram a gente e falam assim: nossa, obrigado pela sua entrega. Eu falo: irmão, daqui a pouco é a entrega do teu filho cuidando da minha filha, irmão. Daqui a pouco é teu filho como líder de jovens aqui, acompanhando e cuidando da minha filha. Então nós entendemos que não é sobre nós, mas é sobre aquilo que Deus preparou para esse tempo, para a nossa igreja. Amém? Vamos às escrituras? Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Projeto tema de hoje aí. Tem o fly aí? E aí, ó, performance. Toda a carta de Paulo a Timóteo vai pregar, acredito que vai ter mais de uma mensagem nas mesmas passagens. Deus vai trazer coisas novas, né? Que a carta de Paulo a Timóteo, ela de fato é uma carta curta, né, pastor? Não é uma carta muito longa, e eu acredito que Deus vai tirar mensagem daquilo que a gente já foi ministrado. Eu acredito muito nisso. Já tem o livro, né, bem lembrado, pastor. Eu tinha esquecido como é que eu esqueci desse detalhe? Tem um livro aí saindo. Deus está preparando coisas grandes aí para a nossa igreja, nessa mensagem de Paulo a Timóteo aí, está sendo preparado um livro. Quem vai adquirir o livro aí, irmão? Eu quero esse livro. Amém? Vamos lá? Observei outra coisa debaixo do sol: aquele que corre mais rápido nem sempre ganha corrida.
O guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de estar no lugar certo, na hora certa. Salomão está trazendo algum ensinamento para nós aqui de grande valia para os nossos dias, de grande entendimento para a nossa igreja, para o nosso tempo e para o entendimento do que é viver o vida em discipulado. Nós somos convidados dentro da realidade do Evangelho a aprender sobre atributos cristãos que vai nos fazer viver uma vida de excelência a ponto de pessoas olhar para nós e falar: irmão, quero te imitar. Quem quer ouvir isso aqui? Assim como o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente ter uma vida digna de uma pessoa chegar para nós e falar assim: você é uma referência. Isso tudo faz parte de uma performance que Deus ele diz para nós: você precisa desempenhar. Você precisa de uma vida de jejum, de uma vida de oração, de devoção. Quantos conseguem entender isso? E eu quero trazer um entendimento para a igreja nessa noite de que a performance, ela é algo bom e que Deus criou. Quantos correm aqui? A Deza está ali, acho que é a melhor corredora da igreja, né? Corre demais a Deza, tem outros irmãos que correm também. Hoje eu passei mal na corrida no quartel, irmão, passei mal. Fiquei até a madrugada buscando na palavra, cheguei no quartel quebrado, chegou na corrida, fiquei para trás. A tropa foi, eu fiquei para trás. Hoje eu tive uma performance ruim, Leozão, mas tudo depende do que Salomão está dizendo aqui. Está no momento certo, na hora certa, num dia bom. E a Bíblia vai dizer em outras versões aqui que tudo depende, acho que se eu não me engano é a Revista Corrigida. Projeta na Revista Corrigida esse mesmo Eclesiastes 9:11 aí. Tem uma colocação muito interessante também: a sorte e o tempo pertencem a todos. Tem uma outra versão que eu gosto ainda mais, que eu pus aqui no meu esboço, eu vou lembrar em nome de Jesus, que diz que todos estão sujeitos ao acaso. O que é isso? Tudo pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher de Deus. E nem sempre Salomão está dizendo: o bom desempenho, o bom treinamento, ele pode te acompanhar 364 dias do ano, mas pode ter um dia que aquele desempenho não te acompanhe. Hoje não deu muito legal, hoje, a noite ontem foi madrugada, busca, tal, o espiritual estava bem, mas o físico não acompanhou, e está tudo bem. E nós precisamos entender isso, que na hora que esse dia chegar, na hora que a nossa relação pessoal de liderança, na hora que a gente se balançar, que se raspar com o irmão, que o irmão não der o lanche da cela, que o outro der, que não ficar muito legal, precisamos entender que nesse dia não vai adiantar velocidade, não vai adiantar força, não vai adiantar insensatez. O dia mau chega para todo mundo. E Salomão está advertindo para nós assim: olha só, não é que você não vai se preocupar com a performance, ela é importante a velocidade, a constância, o fogo, a glória, mas no dia mau, não é isso que vai te garantir. No dia mau, se você não se colocar no lugar certo, na hora certa, e quebrantado diante do altar aos pés da cruz, pode ser que a tua velocidade não te adiante, pode ser que a tua sensatez não te adiante, pode ser que a tua sabedoria não te adiante de nada. Eu trago essa palavra com muito entendimento para a igreja nessa noite, com muito temor no meu espírito, para que nós entendamos o equilíbrio de performar, que é bíblico, que é bom, que é santo e que é agradável você performar numa vida de devoção a Cristo. Você não pode, pelo fato de ouvir Salomão dizer aqui, descredibilizar a performance. Ele não está descredibilizando a performance, ele está dizendo: velocidade é importante na corrida, só que no dia mau ela não vai te garantir, tanto quanto você se colocar no lugar certo, na hora certa, estar debaixo dos conselhos certos, com pessoas certas. E eu quero dizer nessa noite para você: você está no melhor lugar que você poderia estar. Quantos creem nisso? Então olha para esse irmão que está ao seu lado e fala: irmão, com todo respeito, a sua sabedoria, a sua velocidade, a sua sensatez, no dia mau que vai chegar, você precisa estar no lugar certo. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Santo Deus. E ainda dentro do assunto da corrida, como é o primeiro atributo que Salomão está citando aqui sobre a corrida, existe algo na corrida chamado pace. Repita comigo: pace. Pace é nada mais nada menos que a velocidade que você consegue alcançar. É a quantidade de quilômetros que você percorre num determinado intervalo de tempo. Quantos conseguem entender isso? Existem pessoas com um pace melhor do que outras. Isso vai dizer respeito a treinamento, a condições físicas, a fisiologia. Tem uma galera que está mais pesada, que não vai conseguir atingir o pace daquele camarada que está
com a carcaça de filé de borboleta. É ou não é? O camarada é fininho, ele vai conseguir atingir o pace melhor. Só que a Bíblia está nos convidando a não entender que Deus está nos chamando para colocar a performance no foco. Ele está dizendo, a performance é importante, só que mais do que a performance é chegar. A performance diz respeito a como você chega. A execução de respeito completou a corrida. Completou a corrida, como o apóstolo Paulo vai dizer, completei a corrida, guardei a fé. E Deus está nos convidando para esse entendimento de que dentro desse universo, de quantas pessoas tem aqui, qual o pastor fala? 3.000 sem medo de errar. Quantas tem aqui? 3.000, 3.000, pastor, estou contigo, pastor, 3.000. Dessas 3.000 pessoas que estão aqui, tem pessoas com pace muito bom. Talvez teu irmão está do seu lado aí, que se você colocar a Bíblia na mão dele, ele prega, ele ganha vida, ele desenvolve, ele canta. Se der um microfone e fala, irmão, puxa um lá com sétima aí, ele canta o louvor, a igreja se quebranta. Se ele conseguir fazer coisas, as mãos dele produz coisas maravilhosas para o evangelho. Mas tem irmão que está com o pace mais lento. E nós, na realidade de ser igreja, precisamos olhar para esse universo de pessoas diferentes, com metabolismos diferentes, metabolismos espirituais diferentes, com fomes diferentes, e pregar a mesma mensagem e fazer com que a gente chegue no mesmo destino. Isso é difícil demais, irmão. Para nós é difícil, para o Senhor não, irmão. Na ótica humana é difícil demais. Na ótica humana é complicado, porque a gente diz assim lá no quartel, quem está junto chega junto, mas é difícil, cara. Porque se o camarada que corre bem esperar quem está para trás, o desempenho dele também é afetado. Então, mais do que uma corrida natural, que tem uma linha de chegada e uma medalha do peito de quem venceu, nós estamos falando de vida eterna, estamos falando de coroa da vida, e é por isso que a Bíblia ela é incisiva para dizer para nós, você pode correr muito, irmão, e continua correndo mesmo, continua produzindo, mas entenda que dentro da nossa vida de discipulado, muitas das vezes você vai precisar entender que quem está do teu lado tem um pace inferior. Mas eu quero que você entenda que com um pace muito acelerado, com a sua corrida muito intensa, você precisa profetizar na vida do teu liderado, da pessoa que está do seu lado. Você liderado precisa olhar para o seu líder e falar, eu quero o teu pace, eu quero correr como você. Olha como você corre, líder. Meu pastor, olha como você corre, olha como você tem uma vida de devoção, olha como você se entrega. Olha, pastor, como você trata os problemas. Meu líder, eu admiro a tua sabedoria, meu pace hoje é devagar, mas eu preciso atingir o teu pace. E quando nós olhamos para isso, muitas das vezes no quartel, igual aconteceu hoje, o comandante falou assim, eu vou puxar, mas continua na minha visada. E ele continuou correndo, eu fiquei para trás, uma dor de barriga tremenda, irmão, um cansaço no meu corpo. Eu falei, Senhor, eu estou muito mal hoje. Mas eu olhei para a minha tropa, para aqueles caras que correram comigo o ano inteiro, mas hoje eu não estava legal. E eu não tirei os olhos deles, eu continuei. Cara, eu estou para trás hoje, mas eu continuei. E teve uma hora que eles deram uma volta a mais, correram mais, eles falaram assim, ó, vou te esperar lá na frente, vou dar uma volta a mais, quando tu chegar a gente encontra lá, uma corrida sinérgica, mesmo entendendo que não era o meu melhor dia, uma corrida com respeito, não para chegar e falar assim, tinham pessoas a qual eu dou ordem ali, olhando para mim dizendo, hoje ele não está legal, hoje não é o dia dele. Mas por não ser o dia dele, nós temos uma relação de liderança e subordinação, porque num dia, numa missão difícil, foi a ordem dele que me fez comer, foi a ordem dele que me fez beber, mas não era o meu dia. E eu olhava o rosto dos soldados olhando para mim, dizendo assim, sargento, vamos, vai dar bom, pô, depois toma um banho, vamos embora. E eu, mal demais. Aí eu mando mensagem para minha esposa, amor, não estou legal hoje, cheguei aqui, me dá água tônica. Tomei uma água tônica ali em cima, mas o Evangelho está nos preparando para esse dia. A palavra de Eclesiastes está situando a nossa mente que a realidade de ser igreja passa por dias de festa, passa por dias maravilhosos, mas passa pelo dia difícil. Passa pelo dia em que o líder vai te dar uma direção que você vai falar assim, irmão, não entendi legal. Mas a Bíblia fala que a igreja primitiva, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, e eles foram batizados com línguas como de fogo, eles ensinaram sobre batismo, eles batizaram, e fala que eles foram inundados com um grande respeito pelas obras que eram realizadas por intermédio do Senhor, e esse respeito fazia com que eles compartilhassem tudo que eles tinham era em comum. Por quê? Porque algo aconteceu que batizou eles, maior do que o que a mão deles poderiam fazer. Diga assim, esse irmão está do seu lado assim, seja bem-vindo ao ano de Timóteo. Olha para esse irmão e fala assim, eu creio na unção que está sobre a tua vida.
eu vou honrar a unção de Deus que está na tua vida. Eu vou receber de Deus através da unção de Deus na tua vida. Amém? Tem uma frase que eu anotei ali em cima, diz assim, recebi no meu espírito essa frase, foi muito reveladora para mim. Diz assim: discipular é plantar em si o que se vai colher no próximo. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Discipular é plantar em si o que você vai colher no próximo. E é por isso que discipular é difícil, porque a gente quer colher na hora. A gente quer colher na hora. E Deus está dizendo para a gente assim, ó, planta em si, você vai colher no próximo. É por isso que muita gente deixou de discipular. Muita gente cansou dessa realidade. Não quero não, negócio de me relacionar com pessoas, porque é uma colheita a longo prazo. Você planta hoje em si, você finca o evangelho de Cristo no teu coração, você anuncia, você exorta, você prega, você bate no pecado, e daqui a pouco você começa a colher. E agora você me pergunta, e ser liderado é o quê? Ser discipulado é plantar no líder coisas para você colher dentro de si. Quando você vive essas duas vertentes, você começa a entender que aquela pessoa te instruiu, que aquela pessoa foi um Deus para você, e que o evangelho de Cristo aproxima você de uma forma, e você fala, irmão, agora eu posso plantar aqui. Meu líder, pequei. Meu líder, me dá uma direção. Meu líder, me ajuda. Aí você começa a plantar naquele seu discipulador e começa a colher esses frutos dentro de você. E você fala, meu irmão, isso está dando certo. Isso está dando certo. Esse ano de Timóteo, Deus vai nos levar a um nível de entendimento, de abertura de mente, e Deus vai profetizar uma leveza espiritual sobre a nossa igreja, nesse aspecto. Sabe, irmãos, no dia que nós estivermos errado, precisando de correção, o próprio Espírito de Deus vai falar assim, ouve, seja tratado. É como um chá de boldo que desce amargo, que você fala, eu não vou tomar de jeito nenhum, mas a tua mãe fala, vai tomar, porque depois você vai receber instantaneamente aquela cura. Inclusive eu estou precisando de um chá de boldo, que o negócio não está muito legal hoje, mas glória a Deus. Quantos estão conseguindo entender isso, irmão? Entender essas diferenças de pace é interessante, porque nós conseguimos caminhar numa corrida sinérgica. Entender sobre liderança, discipulado, viver esse ano de Timóteo, sabendo que existe um bastão para nós passarmos. A pastora trouxe aqui os jovens aqui no culto e falou assim, no altar, e falou, vocês vão formá-los, vocês vão instruí-los. Sabe, irmão, nós falamos de um homem chamado Davi, que performou coisas maravilhosas em Cristo. Em Deus ele fez coisas maravilhosas, ele reinou, só que um dia ele assentou no coração a performance de construir um templo. Repita comigo, construir um templo. E pasmem, Deus chama Natan e fala assim, Natan, vem cá, fala para esse cara aí que ele performou muito, que eu tirei ele de trás das malhadas, que eu coloquei ele como rei sobre Israel, eu coloquei os inimigos dele aos pés dele, ele performou muita coisa, só que isso que ele quer fazer agora, ele não vai fazer, porque eu sou Deus e eu não quero que ele faça, quem vai fazer é o filho dele. Aí Salomão, que elas estão permitindo o evangelho serem paralisado, paralisa esses homens que estão tentando deturpar aquilo pelo qual Cristo morreu. Timóteo, vai Timóteo, coragem, ousadia. Nós precisamos entender que a performance caminha lado a lado do desejo pela chegada. Nós não podemos ser ingênuos a ponto de falar assim, já que Salomão está dizendo que não adianta ser veloz, então eu vou correr e vou esquecer essa corrida. Quantos conseguem entender isso, irmão? Com total maturidade, Deus está nos convidando nessa noite para entrar nesse campo espiritual, de você sondar o seu coração e falar, Senhor, do que eu preciso hoje? O que eu preciso hoje? Para me tornar um com a minha igreja, para me tornar um com os meus líderes, com meus pastores, o que eu preciso hoje? Será que hoje eu estou numa condição performando mal? Será que eu preciso performar melhor? Ou será que eu preciso daquela canção, Slow me down, I don't wanna miss your presence? Eu preciso desacelerar porque eu não posso perder a tua presença. Quem conhece esse louvor aqui? Eu preciso desacelerar um pouco, porque para mim agora, eu estou acelerando demais. Eu vou falar de dois personagens aqui. Um que Cristo olhou para ele como um discípulo que tinha tudo para ser talvez um dos melhores discípulos, chamado jovem rico. O jovem rico, ele tinha tudo para ser o melhor discípulo. Vamos falar de performance? O jovem rico era o melhor. Eu imagino Jesus caminhando sobre a terra e procurando os discípulos. Com quem eu posso contar? Muitas das vezes nós, como líderes, como acredito que os pastores, cadê, onde estão?
Onde está o próximo Timóteo dessa geração? Cadê? Aí de repente vem um jovem performando. Chega alguém na sua célula, bom de palavra. Chega alguém da sua célula que gosta de oração, cheio do Espírito Santo de Deus. Só que ao longo do tempo você começa a perceber que aquela performance é vazia de essência. Que aquela performance diz sobre ele, mas não diz sobre o reino. O ano de Timóteo, ele está nos convidando para fazer essa secção entre performance e lugar onde chegar, para que a gente consiga colocar a performance caminhando lado a lado do desejo de chegar, do amor pelo Evangelho, do amor pela célula, pela igreja, do amor por fazer por espontânea vontade. Abra sua Bíblia para não ficar nas minhas palavras. Marcos capítulo 10, versículo 17. Pode projetar na revista corrigida, que tem um detalhe muito importante da revista corrigida. Você pode ler na NVT aí. Marcos capítulo 10, versículo 17. Repita comigo: a minha velocidade, a minha força, a minha sabedoria e a minha sensatez vai me dar credibilidade para saber que no dia mau eu preciso estar no lugar certo, na hora certa. Amém? E pondo-se no caminho, correu para ele um homem, que se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Pergunto a vocês, a intenção desse homem era boa ou era ruim? Então nós vemos alguém com performance, repita comigo, performance, com um desejo genuíno no coração. Qual é o desejo desse homem? Herdar a vida eterna. Aonde está o problema disso? Nenhum. Era um homem com uma performance de vida incrível, um jovem cheio da presença, cheio de atributos, com coisas para apresentar, a ponto de você olhar e falar assim: nossa, que menino de ouro, que menino de ouro. Quem conhece um jovem assim? Se tem um jovem assim do teu lado, fala assim: irmão, você é um jovem de Deus. Profetiza aí pelo menos, irmão. Se ele estiver no caminho, estiver com o pace lento aí, fala: irmão, você vai correr melhor. Você vai correr melhor, irmão. 18. Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Não há ninguém bom senão Deus. Próximo. Tu sabes os mandamentos, garoto: não adultera, não mata, não furta, não dirás falso testemunho, não defraudará alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Olha o que Deus está falando aí. Você está enquadrado nesses aspectos aí? Está enquadrado? Se você não estiver enquadrado, Deus está te chamando hoje, nessa noite, para uma performance verdadeira. Deus está dizendo assim: não adianta estender a mão aqui, se essas performances aí, de cumprimento de mandamento, não está fazendo parte da sua vida. Quantos estão entendendo aqui? Deus, ele não está descredibilizando a performance. Deus está dizendo: a performance é importante, mas não coloque a performance à frente do desejo de chegar. Amém? Tu sabes os mandamentos: não adultera, não mata, não furta, não dirá falso testemunho, não defraudarás alguém e honra teu pai e tua mãe. 20. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, isso aí, ó, olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: irmão, pô, isso aí já estou fazendo há mó tempão, pô. Eu vou à célula, vou ao culto, participo, estou alinhado com a minha liderança. Próximo, 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois você vem e me segue. Eu amo a versão em que Marcos ele faz uma colocação muito interessante, que esse jovem, ele apresenta a sua performance, e ele fala: ô Jesus, se é esse o quesito, então estou legal. Se esse é o gabarito da prova, a minha vida é um exemplo. Aprendi, convivi, entendi sobre liderança, caminhei. Só que Jesus olha para ele e fala assim, antes de colocar qualquer coisa, Jesus, olhando para ele, o amou. Pergunto: qual momento esse jovem pediu para ser amado? Esse jovem pediu para herdar a vida eterna. Então Jesus, ele está olhando para esse jovem, observando dentro de várias performances e dias maravilhosos, de elogios, de coisas boas que ele viveu, uma lacuna no peito desse cara. E Jesus preenche essa lacuna amando. Jesus
o amou. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está pegando alguém que performou tanto a ponto de perder a essência e dizendo para ele assim: vou te fazer retomar essa essência. Vende o que você tem e dá aos pobres. Outra pergunta que eu faço a vocês: em qual outro momento da Bíblia Jesus colocou isso como mandamento para ser salvo? Quando que Jesus chegou para Davi e falou: Davi, vende tudo e dá para os pobres? Quando que ele chegou para João, José? Eu quero que você entenda uma coisa: dentro do discipulado, dentro da nossa realidade de Paulo e Timóteo que estamos produzindo, Deus ele vai pedir algumas coisas para você que o teu parâmetro não pode ser, mas para outra pessoa não pediu. Deus está tratando comigo de uma forma que o outro está sendo diferente. A multiforme graça de Deus nos coloca numa consciência situacional aqui, de que a sua sabedoria, a sua inteligência, muitas das vezes vai te fazer passar por alguns intempéries. Que intempéries é esse? Coisas que você está passando. É o seu deserto, ninguém tem nada a ver com isso. E quando você entra debaixo dessa nuvem profética do discipulado, você pode ouvir do mestre coisas que talvez ninguém ouviu. Jesus está dizendo para ele, falando assim: ei, vende o que você tem e dá aos pobres. E talvez a argumentação desse jovem seja assim: Senhor, peraí, eu conheço de lei, isso aqui não está na lei. O Senhor está me pedindo algo que não pediu para ninguém. Jesus ia falar: porque eu vou pedir tudo que for sombra que você projetou dentro de você, que está acima de mim. Ele é maior que toda sombra que a gente projetou, irmão. Deus ele vai sempre olhar para dentro de nós, e quando a nossa performance nos colocar numa condição de quem tinha que ser líder sou eu, estou há mais tempo, Jesus vai dizer assim: te falta uma coisa. No lugar dele, se eu fosse o líder da célula, eu faria dessa forma. Jesus está dizendo: te falta uma coisa. Ei, performadores, Deus ele está dizendo para você: se você colocar os atributos da performance à frente da essência genuína do Evangelho, você vai ter muita dificuldade no ano de Timóteo, irmão. Deus está nos convidando hoje para entender que a nossa performance não pode tirar de nós o nosso coração queimando de amor pelo Evangelho de Cristo. Sabe, irmão, você vai à célula, você vai ao culto, tudo isso é maravilhoso, só que Deus está dizendo: o cerne disso tudo acontecer é aquilo que você carrega como valor dentro de você. Daquele grande dia você ouvir: servo bom e fiel. Senhor, mas em teu nome eu fiz. Jesus está dizendo: eu queria que você dissesse: em teu nome eu fui. Em teu nome o Senhor fez tanta coisa. Como eu queria que naquele grande dia você dissesse: em teu nome, Senhor, eu fui. Ainda que fui dona de casa, ainda que a minha adoração muitas das vezes fosse levar meu filho na escola, ainda que muitas das vezes a minha adoração fosse um feijão no fogo temperadinho para a família, ainda que muitas das vezes, Diego, a minha adoração fosse um gesso na casa de alguém, Deus está nos fazendo entender nessa noite que a nossa performance ela vai ser aceita como um cheiro suave a Deus quando for acompanhada de essência, quando for acompanhada de verdade, irmão. Eu creio num ano maravilhoso para a nossa igreja, irmão. Eu creio em colíderes que vão olhar para os seus líderes e vão dizer assim: cara, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar, a gente está junto nessa. Eu creio nas células caminhando de uma maneira sinérgica e todo espírito de contenda caindo por terra do nosso meio, que nós consigamos nos suportar em amor pela essência do Evangelho de uma maneira genuína. A paralisação do pecado do nosso meio, a aniquilação do pecado, a exortação que Deus separe o trigo do joio, que Ele venha com a espada separando, que isso seja intrínseco na nossa igreja. E quando isso acontecer, aquele que estiver queimando de amor vai dizer: sabe o que? Senhor, vê se há em mim algo que não te agrada. Fui um bom corredor, fui sábio, mas por um momento eu precisei dessa palavra. E você vai começar a não colocar a sua performance na frente de momentos que você está passando. Não, peraí, mas eu já fiz tanta coisa. Deus está dizendo para você assim: irmão, hoje a parte que te cabe é esse intempérie, é essa tempestade. Você pode hoje ajustar a vela desse barco e falar: vou continuar navegando com dignidade, prosseguindo para o alvo, sem tirar meus olhos da cruz de Cristo. Com todas as dificuldades que nós vamos ter, irmão, quando nós falamos do ano de Timóteo aqui, não significa que a gente vai entrar numa vibe maravilhosa e que todo mundo vai dar tapinha nas costas de todo mundo, não. Estou ficando rouco, hein?
Quando nós falamos do ano de Timóteo, não significa que a gente vai entrar numa onda de todo mundo ficar amigo, tapinha nas costas, todo mundo é maravilhoso, não. Quando nós entramos no ano de Timóteo, é entender que o que Salomão falou, sabedoria, performance, velocidade, constância, mas o dia mal chega. E o que você precisa fazer? Estar no lugar certo, na hora certa. No dia da tempestade, dignidade, levanta a cabeça, estufa esse peito e fala: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Glória a Deus, glória a Deus. Deus Santo, adora o Senhor. Deus Santo, Todo-Poderoso. Glória a Deus. Ajuda, Senhor, minha voz, Senhor, em nome de Jesus. Esse jovem rico, ele tinha a capacidade de ser o discípulo mais brilhante que Jesus teve. Quantos conseguem entender isso? Às vezes eu fico olhando, imaginando, pastora, se esse cara tivesse... Eu acredito de verdade que se esse jovem fala: Senhor, vamos lá, vou vender o que eu tenho e dar aos pobres, Jesus ia falar assim: não, beleza, essa sombra já caiu, não precisa. Algumas coisas que Deus ele vai tratar com a gente não é para nos levar a um nível de humilhação, indignidade, a ponto de a gente falar: nossa, meu Deus tirou tudo de mim. Não, Deus ele quer tirar de dentro de você. Quando você canta perdendo tudo, Deus ele vai continuar deixando você ter uma família, vai deixar você ter seu carro, vai deixar você ter sua casa. Ele não quer te fazer um miserável pela rua, pobre, para ter credibilidade para cantar essa canção. Ele quer tirar dentro de você. Quando você cantar perdendo tudo, é que você perdeu aqui dentro. Obrigado, tá, irmão? Que você vai dizer para qualquer pessoa assim: irmão, eu tenho, mas nenhuma dessas coisas me tem. Eu tenho, eu performo pelo amor de Cristo, eu oro, eu jejuo, eu busco, mas naquele grande dia eu não vou apresentar nenhuma dessas coisas para Deus. Naquele grande dia eu vou falar: Senhor, vê se há em mim algo que não te agrada. Quantos lembram da parábola do fariseu e do publicano? Quantos lembram que o fariseu ele entra no templo dizendo: Senhor, obrigado porque eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, obrigado porque eu não sou igual esse camarada que vai entrar aí, olha a roupa dele, Senhor, olha como ele é pecador, olha como ele é miserável, olha, Senhor Deus, olha quanta coisa eu fiz. Aquele camarada entra no templo e fala: Senhor, eu não sou digno nem de levantar a minha cabeça. E a misericórdia alcança esse homem. Deus ele está preparando uma geração para saber chegar e saber sair. Uma das coisas que minha mãe sempre me falava: meu filho, saiba chegar em qualquer lugar, saiba chegar, saiba sentar, saiba ser reconhecido de maneira natural, não se promova. E hoje talvez uma das grandes dificuldades da nossa geração, quando nós falamos de uma igreja como essa, tão grande, com célula, as pessoas pensam: cara, vou pregar. Uma vez eu ouvi de uma pessoa muito querida, ela falou para mim assim: cara, você prega pouco na sua igreja. Eu falei: glória a Deus por isso, porque eu amo ser ministrado, irmão. Sabe, irmãos, os maiores dias que eu vivi no Evangelho de Cristo não foi os dias em que eu anunciei, foi um dia que eu recebi as mensagens. Sabe, essa mensagem que eu estou pregando para vocês aqui, eu recebi talvez um dos piores momentos da minha vida, mas Ele continuou sendo Deus. Ele continuou sendo Deus, ainda que naquele dia não houvesse performance. Ele falou: eu sou teu Deus. No dia do pace rápido e no dia do pace devagar, eu continuo sendo Deus. Você continua tendo uma igreja, você continua tendo uma liderança, então prossiga, não desista, avança, não desista. Talvez hoje está ruim, talvez hoje não está legal, mas prossiga, não desista em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Jesus o amou. Sabe, irmãos, eu temo pelo nível de performance entrar no nosso coração a ponto da gente deixar de viver esse amor genuíno em Cristo. Sabe, irmãos, quando a Bíblia fala que a gente vai nos suportar em amor, significa que a gente vai ser unido por uma mensagem maior do que nós, por uma mensagem maior do que nós, uma autoridade conquistada na cruz que nos faz hoje olhar e falar assim: eu estou na tua célula, eu sou mais velho que você, mas você é meu líder. Quem aqui tem um líder mais novo que você? Mais novo que você? Muita gente, né? Muita gente. Sabe, irmãos, eu não sei, para o olhar do mundo parece ser loucura, como é que uma pessoa mais jovem que você vai te direcionar? Mas a Bíblia está dizendo, sabe o que, irmão? Eles têm pace diferente. Hoje, esse camarada está com pace à sua frente.
Então, se você hoje colocar no teu coração essa performance de não, eu sei mais a Bíblia que ele, eu acho que eu posso ser melhor que ele, aí você começa a perder o que o jovem rico perdeu, o amor. A Bíblia fala que Jesus não externou o amor, Jesus não olhou para ele e falou assim, eu te amo. Jesus olhou para dentro daquele jovem, com uma performance maravilhosa, com atributos para ser um dos grandes arrebatadores da geração, daquele tempo, para aquele povo, uma ferramenta maravilhosa. Jesus olhou para ele e falou assim, se ele soubesse o quanto ele é amado, se ele soubesse o quanto ele é amado, ele ia entender que tudo que ele está fazendo é porque eu o amei primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, irmão, para que não haja em nós justiça própria, irmão. Eu mereço, eu tinha que ter passado pelo Consolidando, eu tinha que ter passado, eu já tinha que estar lá, eu já tinha, irmão, você tinha que estar onde Deus quer que você esteja, centro da vontade de Deus. Se talvez não foi o seu tempo, irmão, se talvez a sua liderança falou, segura um pouco mais, viva esse relacionamento de amor, entenda melhor os processos que você está passando, senão a gente daqui a pouco está vivendo, igual muitas vezes aconteceu, pessoas passaram pelo fruto fiel, daqui a pouco estava saindo da igreja, estava abandonando, todas aquelas ministrações maravilhosas, aquele bálsamo de ensinamento, aquela atmosfera maravilhosa, por quê? Será que não serviu? Será que aquele camarada não teve um encontro com Cristo? Talvez Cristo suou no coração dele assim, ei, você é amado, você é amado, você é amado, performa, produz, prega, exorta, mas entende uma coisa, começa em você e depois através de você. Deus vai nos levar a esse nível de entendimento esse ano, irmão. Eu profetizo sobre a nossa igreja um tempo em que você não vai ter dificuldade de chegar para o seu líder e falar, meu líder, ora pela minha vida, meu líder, estou passando por uma dificuldade, meu líder, eu te amo, meus pastores, eu amo vocês. Viver isso de maneira genuína, de maneira com entrega, porque muitas das vezes a gente pode entrar numa linha de achar que pelo que a gente sabe, pelo que a gente produziu, pelo tempo que a gente está, a gente não precisa mais de um cuidado, de uma oração, de uma palavra. Eu amo ser ministrado pela minha esposa, irmão, eu amo. Deus me fez sacerdote sobre a nossa casa, mas tem dias que ela chega e fala, meu amor, você não deveria ter feito isso. Ela fala, você não deveria ter feito isso, acho que você deveria ter feito assim. E eu, às vezes, olho e falo, meu Deus, sabe, Deus, Ele está nos levando a esse nível de cooperação mútua para algo que é maior que nós. E uma cooperação mútua que nos faz caminhar debaixo de uma mesma visão. Uma cooperação mútua que faz a gente caminhar sem tirar os olhos da nossa liderança e falar, meu Deus, tem algo acontecendo aqui, nos levando para esse nível, nos levando para esse nível mais profundo, o que? Algo que começa em nós? Não, algo que flui de dentro de nós, algo que Deus colocou dentro de nós, falou assim, vão, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, que nós não sejamos uma geração de jovem rico, irmão, que se infla das coisas que pode fazer, que se infla da pregação que aprendeu, que se infla do conhecimento dos livros que leu, e não consegue hoje abrir o coração para ser amado, para viver um relacionamento. Deus nos chama para um relacionamento, irmão, como igreja, e Deus nos chama para um relacionamento. Talvez uma das coisas que o pastor sempre prega para nós é que não haja um partidarismo, ministério advogando em causa própria, um grupo fazendo bem para si, não fazendo bem para a igreja. E algo que tocou muito meu coração é que no congresso Upgrade, pastora, eu pude ver a igreja de uma maneira tão sinérgica, em que eu olhei para a liderança de Job e falei, os caras sumiram, mano. A gente sumiu, cara. Eu olhei para a liderança de jovens e eu falei assim, meu Deus, a gente está vivendo isso aqui junto. Nós planejamos um cronograma, nós nos preparamos, nós recebemos uma unção de Deus, nos consagramos vários dias e colocamos algo sobre a igreja, um tema, uma proposta, mas debaixo da nuvem profética, Deus falou assim, aqui debaixo, vocês não precisam fazer nada, já está pronto, já está feito. Antes de lançar o tema do congresso, nós ficamos pensando, o que a gente vai colocar como tema? A gente falou assim, não, vamos segurar, vamos esperar a nuvem profética do ano. E tivemos poucos dias para trabalhar, cadê a liderança de jovens? Trabalhar o que ia ser feito, mas o fato da gente estar debaixo da nuvem profética do ano de Timóteo, fez com que a gente vivesse algo sobrenatural fazendo pouco esforço.
Sabe, irmãos, eu quero profetizar algo sobre a tua vida nessa noite. Você hoje, que precisa performar, que precisa produzir, não abra mão de uma vida de intensidade. Mas entenda que assim como esse jovem rico, às vezes um passo atrás é 2 na frente amanhã. Não adianta se tornar esse jovem rico aqui e querer por justiça própria. Não, eu vou lá, eu vou ser líder, meu sonho é ser líder, e eu quero chegar. Se talvez você não construiu esse amor pela vocação, o dia que você estiver lá e o teu liderado tem um raspa contigo, sabe o que você vai falar? Pastor, não quero mais essa célula, não quero mais. Por quê? Porque você colocou o olho na performance. Eu quero chegar, eu quero ser. E de fato, tem gente que chega assim. Chega ou não chega? Tem gente que chega. Só que Deus está convidando uma geração que vai ser visitado pelo amor de Cristo, como o jovem rico foi. Que Cristo olhe para dentro de você, olhe e fala assim: eu amo você. Tua mão vai produzir coisas maravilhosas. Você vai viver um tempo de discipulado maravilhoso, mas nunca esqueça uma coisa: o quanto a essência do Evangelho te faz amado em Cristo, para você saber lidar pelo dia mau. Saber lidar com esse dia que você vai precisar estar no lugar certo, na hora certa, como Salomão está dizendo. De que não vai adiantar você dizer, mas eu corro bem, mas eu sou sensato, mas eu sou sábio. Isso te faz chegar, mas estar no lugar certo, na hora certa, te faz permanecer. Quantos creem nisso, irmão? Quantos de verdade creem nessa palavra? Que não haja em nós esse espírito de jovem rico, de pessoas obcecadas pela performance, que conseguem arrancar suspiros de uma multidão, de olhar e falar: meu Deus, eu quero ser como esse cara. Mas que Deus ele forge uma geração que você olhe para líderes, assim como existem pessoas aqui nesse lugar, que mesmo nos seus piores dias continuaram performando. Pessoas maduras, que se você talvez olhar para dentro da vida dela, para as noites dela sem dormir, para o que ela passa com a cabeça no travesseiro, você vai falar assim: meu Deus, eu não aguentaria, mas eu quero performar como ele. Mas você está disposto a aguentar o peso da vocação, o peso da responsabilidade de ser igreja de Cristo? É mais do que estar aqui e falar: eu pertenço a uma igreja. Nós precisamos nos preparar para os dias difíceis, irmão, e eles vão chegar. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus: se o amor de Cristo te inundar e revelar a tua identidade em quem você é nele, o dia mau vai chegar, a exortação vai chegar, o tratamento vai chegar, mas você vai dizer: eu estou aliançado, porque Cristo me aliançou. Pode aplaudir o Senhor nessa noite em nome de Jesus, irmão. Sobre nós um tempo maravilhoso nesse ano de Timóteo. Sobre nós um tempo maravilhoso, sobre a nossa igreja, sobre a nossa liderança, sobre os nossos pastores, um tempo maravilhoso. A última ministração, o Matt, quem lembra do Matt aí? Ele ficava, como é que é? Olha na bolotinha dos meus olhos. Como é que era o jargão dele? Ele pregou uma mensagem que para mim é um dos textos que mais mexe comigo, porque é a história da nossa vida, a história de quando Pedro volta a pescar, a história de quando Pedro deixa a performance que Cristo chamou ele para desempenhar. Ele fala: pô, isso não é para mim. Quem já viveu isso aqui, irmão? Quem já se viu como Pedro? Cara, eu acho que isso não é para mim, irmão. Eu acho até legal, eu acho maneiro, eu gosto, eu acho legal, mas o dia mau chega. E quando o dia mau chega, você: quer saber, irmão, negócio de liderança, negócio de igreja, Só que ao mesmo tempo que Cristo está olhando para dentro de quem performa e colocando amor, Ele está voltando lá no mar de Tiberias para olhar para quem ama e cobrando performance. Multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. A Bíblia fala que um dia Jesus chegou no mar de Tiberíades. Ele encontrou um jovem chamado Pedro, que era um exímio pescador, e esse camarada não estava num dia legal, igual eu hoje, no dia da corrida. E Jesus olha para ele e fala assim: ei, joga a rede para o lado direito. E a Bíblia fala que esse jovem diz assim: ei, sob a tua palavra eu vou lançar. Em outras palavras, Pedro está dizendo: eu sou pescador, se der errado de novo, a culpa é sua.
Sob a tua palavra eu vou lançar a rede. A Bíblia fala que quando ele lança a rede pelo lado direito, a pesca é maravilhosa e a rede vem com tantos peixes que eles não conseguiam segurar. Tamanha era a glória daquela pescaria, tamanha era o resultado, tamanha foi a performance do que ele viveu. E alguém que conheceu o fracasso, quando conhece a performance, ele fala: eu não quero viver de longe disso. Alguém que conheceu a improdutividade, quando ele é exposto à produtividade, ele fala: é para isso que eu nasci. Quero dizer para você nessa noite, a performance, ela é a bênção sobre a tua vida. Deus, ele está trazendo uma multiforme graça aqui para tratar o jovem rico que performou longe do amor e trazendo performance para alguém que amou e esqueceu a performance. Olha que Deus maravilhoso. Olha que Deus maravilhoso. É a mesma mensagem, é o mesmo evangelho, olhando para os paces diferentes aqui, dizendo: peraí, quem está correndo demais e colocando a carroça na frente do boi, como diz minha mãe? Quem está correndo demais e colocando: eu corro, eu posso, mais amor. Agora cadê aquele que ama, que diz que ama com os lábios, mas na hora de apresentar os frutos, o resultado, volta a fazer o que estava fazendo antes? Ele vai nos dois. O Cristo vai nos dois, Jesus vai nos dois com uma mensagem diferente, mas com o mesmo resultado, dizendo: performance vai dizer como se chega, mas eu chamei para vocês a um lugar em que vocês vão dizer: cheguei, servo bom e fiel. E a Bíblia ela é muito clara quando Pedro está lá, naquela empolgação, conhecendo a produtividade, a rede cheia de peixe, um dia maravilhoso, talvez um dos dias mais felizes da vida de Pedro. Irmão, tem que ver o que aconteceu comigo. Estava num dia ruim, pareceu um cara que do nada lançou uma palavra: a partir de agora, a palavra foi maravilhosa, mas tem um porém. Repita comigo: tem um porém. Ele falou um negócio de ser pescador de homens. Ele falou um negócio que eu precisaria largar tudo para seguir a ele. Jesus está utilizando uma figura de linguagem chamada metáfora. Repita comigo: metáfora. Jesus ele está trazendo algo que Pedro fazia com exímia maestria, para trazer o olhar de Pedro para uma outra vertente, o qual ele faria com a pescaria. Ele está dizendo assim: Pedro, tu entende sobre pescaria, você sabe como teu coração se alegra em ver essa rede cheia de peixe, e eu quero que você pegue essa alegria do seu coração, e que o seu coração se encha de alegria quando você vê a igreja de Cristo com vidas para Jesus. E Pedro está dizendo assim: entendi, sob essa alegria, então larga tudo aí e me segue. Pedro fala: eu vou. Pedro vai, larga os peixes, larga tudo, larga o barco, vai embora, vai seguir. E Pedro começa a conhecer um pouco dos atributos de sabedoria, velocidade. Pedro começa a performar, Pedro começa a fazer. Pedro agora é um discípulo, ele tem a sua história mudada. O nome de Pedro não é mais Simão, agora é Pedro. Ele é a pedra a qual Cristo vai edificar a igreja. Tu és pedra. Cristo está compartilhando com Pedro a responsabilidade da igreja. Ele está dizendo: Pedro, eu conto com você para uma grande obra, então performa, Pedro. Pedro performa, Pedro se lança, Pedro vai, coragem. Mas era um Pedro impulsivo, um Pedro humano, e que no dia que o evangelho precisou dele, e que ele falou: Cristo, eu morro por você em qualquer ocasião, eu estou contigo no largo. A Bíblia fala que Jesus falou: Pedro, olha para esse irmão que está do seu lado e fala: Pedro. Eu gosto do evangelho de Lucas, que fala que quando Pedro nega Jesus, o olhar dele se cruza. Era o olhar de alguém que falou que ia até o final, que não estava indo. Era o olhar de alguém que falou: estou contigo e não abro, abrindo mão. Era uma ruptura num discipulado lindo que Cristo construiu. Sabe por quê, irmão? Estamos sujeitos aos intempéries e ao tempo. Estamos sujeitos aos intempéries e ao tempo. Mas a história era maravilhosa, a história foi verdadeira, a história foi genuína. Quando Pedro largou a rede, ele largou porque ele confiou na palavra, ele viveu um relacionamento de amor com Deus. Mas, repita para esse irmão que está do seu lado: ninguém está livre do dia mau. E esse dia mau chega para Pedro. Só que agora Pedro, já tendo feito a besteira, a Bíblia fala que ele sai dali e vai chorar amargamente. Quem já chorou esse choro amargo de arrependimento? Não precisa responder não, irmão, só olha para dentro de você e fala: Senhor, eu sei como é que é. Você que está no seu lugar, você já sentiu esse choro de arrependimento?
Você sabe do que eu estou falando. E a Bíblia traz esse adjetivo para o choro. Não é somente chorar, é chorar amargamente. Alguém que conheceu o amor da performance, alguém que conheceu a piracema do Evangelho, alguém que pregou, que fez, aconteceu, que muitas pessoas se renderam, que viveu um discipulado com o Mestre, que passou por coisas maravilhosas, alguém que caminhava ao lado de Jesus num discipulado constante, mas no dia dos intempéries, não esteve no lugar certo, na hora certa. A Bíblia é bem clara quando fala, Pedro o seguia de longe. E mesmo de longe, a Bíblia em Lucas, ela é muito clara quando ela diz que o olhar de Jesus se cruzou com o de Pedro. Eu imagino que naquele olhar ali existe uma comunicação. Existe uma comunicação, China. De alguém dizendo assim, Senhor, eu te amo, mas eu tenho medo. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu te amo, mas eu estou com medo, Senhor. E de Jesus olhando para ele dizendo assim, eu sei. E é por isso que eu sou. No seu medo, eu sou. Na sua dificuldade, eu sou. Na sua limitação, eu sou. Eu sou o bom pastor, Pedro. Eu sou o bom pastor, Pedro. Daqui a 3 dias, Pedro, mesmo no dia que você voltar para esse mar de Tiberíades, mesmo no dia em que você, com o coração cheio de amor, parar de performar, Ele vai te encontrar. Cadê você, irmão? Talvez seja você aí, o Pedro da nossa geração. Performou muito, sabe o que a tua mão é capaz de fazer para o Evangelho. Se eu perguntar para você o que você carrega no teu coração, você vai falar, eu amo Jesus, mas não consigo mais performar, estou envergonhado, estou mal, não estou legal. Levanta outro, Senhor. Me esquece, Senhor, levanta outro. Talvez eu esteja falando aquilo que ecoou no seu coração e ecoa até agora. Levanta outro, Senhor. Levanta outra voz profética, porque a minha voz já não está conseguindo mais. Levanta outras mãos, porque as minhas mãos já não conseguem mais. Mas a Bíblia fala que um dia Pedro estava pescando com João no mar de Tiberíades, e Jesus aparece de longe e pergunta, ei, vocês têm alguma coisa de comer? João olha para Pedro e fala assim, será que é ele? Enquanto isso, Pedro está rasgando as vestes, jogando no mar e dizendo, eu tenho algo para acertar. Eu tenho algo para acertar com esse homem. E quando Pedro está com Jesus, o Matt trouxe aqui isso ontem, Pedro foi ter com Jesus aquilo que quando o discípulo ele estava de longe, agora ele rompido, ele fala, agora eu quero estar perto. Ele para diante de Jesus e Jesus fala assim, Pedro, você me ama? Te amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Quem conhece isso? Apacenta minhas ovelhas. Sabendo disso, enquanto o Matt ministrava no congresso, uma pergunta queimou no meu coração. Por que Jesus, no primeiro encontro de Pedro, utilizou uma metáfora de peixe para fazer com que Pedro alcançasse o nível da produtividade e da performance? Mas da segunda vez, Jesus não fala, se tu me amas, pesque os meus peixes. Agora Jesus está dizendo, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Porque agora Jesus não quer ensinar Pedro mais sobre produtividade, ele quer ensinar a performance genuína. Ele quer dizer para Pedro assim, Pedro, eu sei que você me ama. Mas quando Pedro fala, Senhor, tu bem sabes que eu te amo, Pedro está dizendo assim, tu sonda meu coração. Se o Senhor sondar no meu coração agora, você vai ver amor. Então Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Falei contigo de peixe, Pedro, mas agora eu não posso esconder o desejo que eu tenho para você. Vou falar contigo de ovelha, porque talvez assim você entenda. Apacenta as minhas ovelhas. Talvez um dia você ouviu sobre peixe, conheceu a produtividade, e você conheceu o amor de Cristo, mas parou de performar. Jesus está olhando para você e fala, ei, apacenta as minhas ovelhas. A pergunta que eu faço para a igreja nessa noite é, existe pesca maravilhosa com uma ovelha na rede? Com um peixe na rede? É possível você considerar uma pesca maravilhosa com um peixe na rede? Mas quando se trata de ovelha, quando o assunto é ovelha, irmão, quando o assunto é ovelha, você passa a entender que às vezes a produtividade não é uma célula com 50 pessoas. Às vezes é você sentar com uma pessoa e falar assim, irmão, eu vou ganhar esse cara.
E Jesus está olhando para você e falando assim: sobre essa palavra eu quero te chamar de produtivo. Sobre essa palavra eu quero te chamar de performador, porque você entendeu, não é sobre quantidade, é sobre estar no centro da vontade de Deus. Talvez se você encarar a perspectiva do peixe, você vai olhar a tua rede com um peixe e vai falar assim: eu sou um fracasso, eu não consigo, não sei pregar, não sei falar. Mas a Bíblia fala de um impressionante amor capaz de se deixar 99 no aprisco e encarar os desafios por uma perdida. Deus, Ele está preparando uma geração nessa noite para entender o nível de discipulado, de entender a performance e ter o amor tratado, mas entender o amor que não performa e dizer: vai, produz, para de ser medroso, seja ousado, abre tua boca, não sei pregar, problema é seu, vai ler a Bíblia. Senhor, mas eu não consigo, música do TikTok você aprende. Senhor, mas eu não consigo, dorama você assiste, série Netflix você assiste, vai ler a Bíblia. Fala: Senhor, Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo, fala comigo, porque eu não quero ser alguém que vai testemunhar revelações de ministros e colocar lá no Instagram: uau, olha que frase linda que o pastor Castro pregou. Não é o meu desejo, pessoal, não é o que queima no nosso coração dos pastores. Eu quero que queime no nosso coração que você viva isso. Desejo que você chegue, como já aconteceu, daqui a 3 anos e fale: pastor, aquele dia, a palavra que você pregou mudou o meu destino. Porque não adianta você colocar no Instagram, me marcar e você continuar um homem que ama a Cristo e não performa, que ama a Cristo, não lê a Bíblia, ama a Cristo, mas não jejua, ama a Cristo, não quer ser líder de célula, não quer compromisso, não quer relacionamento, não quer viver um tempo de Timóteo, é milindrado, tem medo, ninguém pode tocar em você, cheio de trauma, mas ama Cristo. Ele está chegando para você como Pedro e dizendo: você me ama? Ah, Senhor, tu bem sabe, Senhor, tu bem sabe que eu te amo. Se o Senhor sondar meu coração agora, você sabe que eu te amo. Ele está dizendo para você: então pega esse amor aí, produz frutos de arrependimento, prega, exorta, se apresenta para jogar. Não seja aquele jogador que se esconde no meio do jogo, não. Quem é esse jogador que se esconde no jogo? O jogo está acontecendo, ele está lá no meio da marcação adversária, está em campo, mas não está jogando. Pede a bola, fala: conta comigo, Senhor, conta comigo. Mas hoje eu não sou líder, hoje eu não sou nada. Posso te ajudar? O que eu posso fazer? O que podemos fazer juntos hoje? Quem lembra da propaganda do Santander? O que nós podemos fazer juntos? Posso fazer junto? Porque se você estiver esperando o óleo descer na tua cabeça, a unção chegar para você começar a produzir, você não entendeu o Evangelho de Cristo. Sabe, irmãos, eu falo isso com todo o temor do meu coração e na autoridade que há em Cristo Jesus. Os melhores dias que eu vivi com Cristo Jesus foi os dias que Deus me tirou desse púlpito e me levou para o meu quarto. Os dias que Cristo tratou e falou assim: vou te levar a um nível de performance, vou te levar como profeta a essa geração. Mas você precisa olhar para dentro de você e reconhecer o quanto você é amado, sabe, irmãos? Não abra mão disso, irmão. Performe. Quem quer correr aqui, irmão? Quem quer velocidade? Quem quer constância? Quem quer velocidade? Vou perguntar de novo: quem quer velocidade? Quem quer constância? Almeje isso, irmão, almeje isso. Mas almeje ser amado, almeje viver um relacionamento de amor. Certa vez eu estava no meu quarto lendo a Bíblia aí, e eu olhando assim, pastores, eu parei e falei assim: nossa, quanta coisa eu já conquistei, quanta coisa eu não conquistei, e quantas coisas eu não vou conquistar. Esse perde e ganha da vida, essa coisa de fracassos e vitórias. O Espírito Santo soou no meu coração: tem uma coisa que ninguém pode te tirar. Você foi um jovem que viveu um relacionamento de amor com Cristo. E eu comecei a pensar na minha juventude, nas renúncias, nos dias difíceis, e isso queimou no meu coração. Jesus falou no meu coração: isso ninguém pode te tirar. Você viveu, você foi selado, você foi marcado. Quem foi selado, irmão? Cadê os selados aí? Você foi selado, irmão. Você foi selado. Você foi selado para no dia da tua performance dizer: caminho para o alvo. No dia da performance dizer: Ele é o centro do Evangelho. No dia da performance dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas no dia da lesão, da performance lenta, no dia do cansaço, no dia da fadiga, você olhar e falar: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus,
Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh! Quantos creem que Deus está aqui nesse lugar, irmão? Quantos creem que Deus está ministrando na igreja a um nível de entendimento? Quero que você se coloque de pé com a autoridade de Cristo, em nome de Jesus, nessa noite. Que você não converse com quem está do seu lado. Que você se coloque de pé. Nós temos hoje 3.000 pessoas aqui, sem medo de errar. Tem pessoas aqui precisando daquilo que Jesus foi levar a Pedro. Tem pessoas aqui nessa noite que amam viver um relacionamento tremendo com Cristo, que amam chorar na presença de Deus, que amam viver esse relacionamento, mas Cristo está dizendo para você: não te chamei somente para isso, te chamei para uma vida de coragem, ousadia e de performance no Evangelho. Ai, mas eu tenho vivido tantos momentos bons no meu quarto. Jesus está dizendo assim: tá, mas dentro do teu quarto o pecador, ele ouve a palavra. Dentro do teu quarto seus amigos são corrigidos. Dentro do teu quarto o ano aceitável do Senhor está sendo apregoado. Então saiba viver esse equilíbrio. Que nós não sejamos ingênuos a ponto de dizer: não, para mim é assim, para mim é assado. Não, multiforme graça de Deus. Tem momentos da sua vida que Cristo vai te desacelerar e dizer: ei, Pedro, ô jovem rico, está performando demais, está perdendo a essência, está começando a confundir as coisas, está ficando soberbo, já não consegue mais viver uma relação saudável na igreja. Ei, jovem rico, você é amado. Mas tem pessoas como Pedro aqui, que vivem essa onda de amor, de relacionamento, a ponto de dizer: ah não, Senhor, me deixa eu ficar aqui, sempre aqui no meu íntimo, no meu quarto. Coloca outro para fazer, coloca outro para pregar. Existe uma nuvem profética de equilíbrio aqui nessa noite. Como estão entendendo isso no Espírito? Se você se sente como um Pedro, cara, como um cara que ama Cristo, mas parou de performar, sabe tocar instrumento, mas não toca mais, sabe pregar, mas não prega mais, não fala de Jesus para ninguém, porque tem pastor para fazer, não quer ser líder porque não quer compromisso com a igreja. Deus, Ele quer tratar a tua performance. Ele quer dizer para você: aí, vamos melhorar esse pace? Não, mas eu vou chegar assim, tá? No meu ritmo aqui eu vou chegar. Não, eu sei que você vai chegar, mas você precisa ser exemplo. Você vai chegar, mas você vai chegar olhando para quem está à sua frente, sem tirar os olhos da tua liderança, sem tirar os olhos daqueles que estão dizendo para você: você pode, vamos embora, vai, você consegue. Ai, Senhor, mas eu estou tão cansado. Vamos, produz. Tem pessoas precisando dessa mensagem, uma mensagem que te sacode, que te tira do lugar que você voltou e fala: solta essa rede agora, sai desse barco agora, toma vergonha na sua cara e vai produzir fruto de arrependimento. Sai desse lugar de fracasso, sai desse lugar de choro, em que você só chora e não te cura, em que você está ali, ó, com um monte de ferida aberta. Jesus está indo para você hoje dizendo assim: ó, tem tempo. Lugar de solitude, tem tempo para começar, tem tempo para sair. Quando te lembra do profeta Elias, ele, no desafio com os profetas de Baal, ele diz assim: Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, manifesta que tu és Deus de Israel, e conforme a tua palavra eu fiz tudo isso. Responde-me, Senhor, esse povo precisa conhecer que tu és Deus. Eu preciso de uma performance, Senhor, eu preciso que as minhas mãos produzam algo para o reino. Aí Deus fala: tá, então cai o fogo do céu, consome aquele holocausto. O que vendo todo mundo naquele lugar disseram: só o Senhor é Deus. Esse mesmo profeta, com uma performance de vida maravilhosa, recebe uma palavra de Jezabel, vai para dentro da caverna e perde a morte. Sabedoria, velocidade. Ninguém está isento do dia mau. E no dia mau, quando ele vai para dentro dessa caverna, a Bíblia fala que o anjo do Senhor chegou para ele e disse: ei, coma, beba, porque a caminhada que você tem é longa. O anjo não chegou do lado dele e falou assim: bota a cabeça aqui no meu peito, vamos chorar junto. Ei, vambora, vambora.
Vamos embora? Ei, acabou. Você não viu o que o teu Deus fez agora, não? Você acabou de orar e fogo caiu do céu. Levanta agora. Comeu, bebeu. Ai, deixa eu dormir mais um pouquinho. Ei, levanta. A caminhada que você tem é longa. Você é uma referência no Evangelho. Multiforme graça de Deus. Como explicar a forma de Deus agir, irmão? Como explicar a forma desse Deus de tratar? Um Deus que esconde, um Deus que expõe, um Deus que promove, mas um Deus que coloca no anonimato. Tudo depende de estar no lugar certo, na hora certa. Se você nessa noite não entender sobre si, irmão, você não vai entender sobre nós. Você precisa entender sobre si. Tem que entender o seu momento. Tem que entender para que Deus chamou. Senão nós não vamos conseguir ser um em Cristo. Se o seu objetivo não seja fazer com que o mundo creia que o Pai o enviou, você não vai conseguir ser um com a gente. Nós não vamos conseguir. Nós vamos dançar uma música numa frequência diferente. Nós precisamos hoje alinhar a nossa visão, de entender o que você precisa ser ministrado por Deus hoje, e você entender que é o teu momento. Levanta, coma, a caminhada que você tem é longa. Tiveram homens que foram tratados, tiveram homens que precisaram de um momento de busca. Quantos lembram de Jesus? Quantos lembram de Cristo no dia de Getsêmani? Ele foi buscar esse tempo de tratamento. Ele foi. Então que nessa noite você venha entender o lugar certo e a hora certa que você precisa estar, irmão. Isso não tem a ver com a tua sabedoria. Eu não quero saber o quanto você sabe, o quanto você é, o que você fez, quantos diplomas você tem. Eu quero te dizer uma coisa: o dia mau ele vai chegar e ponto final. E que nesse dia você esteja no lugar certo, na hora certa, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite.